Olá, tudo bem? Eu sou o professor Valdson Luciano Corrêa Diniz, do curso de História do Campus do Pantanal e ministro a disciplina Prática de Ensino em História 2 para o curso de História. Esse vídeo é destinado ao pessoal da graduação e também quem tiver interesse em debater, acompanhar a discussão sobre o patrimônio cultural. Essa discussão sobre o patrimônio cultural vem na disciplina de Prática de Ensino em História 2 como parte da nossa ementa, da nossa proposta de projeto pedagógico do curso, e ela busca contemplar as relações do patrimônio com a história, com a memória, com o fazer historiográfico e com a prática do professor em sala de aula. Porque essa disciplina, Prática de Ensino em História, ela surge, sobretudo, para dar conta do hiato que havia no processo de formação do estudante. Pois bem, vamos lá ao texto. O texto chama-se A Experiência da Modernidade e o Patrimônio Cultural. A autora é Sandra Martins. Esse texto faz uma reflexão sobre a origem da política patrimonial no Brasil. E aqui a autora ela remonta à Europa para mostrar que o processo de desenvolvimento da industrialização, da urbanização, é que vão conduzir a sociedade a uma reflexão sobre a necessidade de preservação de um determinado passado. E aí, à luz da teoria do materialismo histórico dialético, nós vamos perceber que o que deve ser preservado, o que será preservado, deriva das concepções da classe proprietária. Então, no caso da França, da Inglaterra, da Europa de modo geral, o que vai ser preservado é o passado da nobreza, as construções da nobreza europeia, as igrejas católicas dessa nobreza europeia, e os trabalhadores vão ficar sem o seu patrimônio. E nós temos então um processo que vai chegar ao Brasil que significa um processo de transposição da concepção de patrimônio europeia para a nossa nação, o nosso país. Então, o que vai acontecer? A política patrimonial, por muito tempo, ela vai ser pensada somente como a proteção dos bens de pedra e cal, quer dizer, as construções. E isso deriva do predomínio de arquitetos na organização do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que surge, o ancestral dele surge na época do governo Vargas, chamado de Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E dos anos 30 até o tempo presente, a gente observa um processo de desenvolvimento, a gente tem um processo histórico de mudança das concepções, até nós chegarmos à concepção de patrimônio imaterial, no qual, por exemplo, aqui na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, da qual eu falo, nós já temos patrimônios imateriais, que vão contemplar justamente a produção da classe trabalhadora, que vão contemplar justamente a produção dos populares, que aqui no caso da nossa região é a viola de coxo e a sua musicalidade, as suas composições, as práticas que a acompanham, tá? Mas voltando à questão da Europa, os patrimônios vão servir, segundo os pensadores da época, para produzir uma ideia de perenidade, né? Uma coisa contínua na história. Então, o patrimônio está associado a monumento. Então, percebam, monumento, coisas grandiosas, patrimônio, perenidade. Mas o que é conservado? São os patrimônios, as construções daqueles que mandam desde tempos imemoriais. Então, dentro de uma perspectiva de luta de classe, nós precisamos evidenciar novos patrimônios e discutir os usos, os significados, as apropriações do patrimônio que nós temos hoje na nossa sociedade. Então, tal qual o museu, o patrimônio tem que ser frequentado. Tal qual o debate de cultura e arte, o patrimônio precisa ser entendido, precisa ser inserido na vida
cotidiana, principalmente das crianças, dos adolescentes em idade escolar. Então, se a gente não tem um programa de educação patrimonial que faça essa reflexão com os estudantes, seja a partir da escola, seja a partir do IFAM, de ONGs, etc., nós vamos sempre aprofundar o hiato, quer dizer, a separação entre o que a classe proprietária define como patrimônio e o que a população de baixa renda, a classe operária, a classe trabalhadora, o que eles vivem do patrimônio. Então essa separação ela é útil para que se perpetue a dominação social e se gere um capital simbólico, quer dizer, porque o capital não é só o dinheiro, né? O poder econômico, é também a cultura, que vai sendo apropriado ao longo de várias décadas, né? Vai virando o século do 19 para o 20 e as coisas estão da mesma maneira. E a mesma classe proprietária continua sendo representada pelos mesmos monumentos, pelo mesmo patrimônio. E as narrativas de ocupação do espaço desenvolvidas pelos trabalhadores, pelos pobres, homens e mulheres, elas são obscurecidas, elas são deixadas de lado, elas são desconsideradas como menores, e isso tem um peso muito grande para a produção do conceito de cidadania, porque se o indivíduo não se entende como produtor de cultura, se ele não tem um patrimônio na sua cidade no qual ele se sinta representado, fatalmente isso implica numa percepção da política como algo pertencente a uma elite, a um grupo mais esclarecido, a alguém que entende, entre aspas, e por aí vai. Então é importante perceber que o patrimônio, quando surge, a ideia ela não é ruim, porque era necessário nas novas cidades proteger as construções da monarquia, no caso da França, né, impedir que a Revolução, já durante a Revolução houve essa discussão, destruir, não destruir todo o patrimônio, aliás, todas as construções que lembravam a monarquia absoluta, né? A mesma discussão vai existir na Rússia, depois da Revolução Russa, né? Que a população russa era chamada de bárbara pela nobreza, pela elite que apoiava o czar, chamados russos brancos, né? Então havia a percepção de que o que eles produziram era muito importante. Mas o correr da história demonstra que essa preservação dessa arquitetura, dessas construções, serviu mais para justificar o poder da classe proprietária do que para permitir um processo de educação que ensejasse esse debate que a gente está desenvolvendo aqui. Então, o ideal é que esse debate surja na escola e que as crianças e adolescentes consigam pensar a sua comunidade, o seu bairro, a sua aldeia, no caso das populações indígenas, né? Imagine as populações rurais, entre outras, né? Quilombolas, etc., etc., porque o país é muito grande. Essas crianças e adolescentes têm que pensar na sua comunidade, como eu mencionei, e valorizar essa memória ancestral. E justamente a política patrimonial na história do Brasil, ela não permitiu esse processo. Então agora, de 88 para cá, né, depois da nossa última Constituição, é que nós observamos esse processo de ampliação do conceito de patrimônio. Mas ainda falta muito, porque, sobretudo, faltam muitos historiadores na direção do IFAM e nos escritórios regionais para promover uma política muito mais incisiva da proteção do patrimônio do povo brasileiro a partir de um ponto de vista cada vez mais renovado pelas questões de raça, de gênero, de classe e, sobretudo, preocupado não com o folclore, né, que é uma concepção completamente ultrapassada, mas preocupado com a cultura popular, com a cultura do povo brasileiro e as mudanças que ela vai sofrendo ao longo do processo de industrialização, urbanização, de formação de grandes cidades. Especificamente sobre esse texto aqui, a autora mostra que o desenvolvimento da indústria e a urbanização leva a uma percepção de choque do indivíduo com relação à cidade, porque a cidade que se conhecia, imaginem lá, a Paris, a Londres,
do final do século XVII, 1600 e pouco, não vai ser a Paris e a Londres dos anos 1850, por exemplo. Então, nesse processo, produz-se uma nova identidade nesses países, uma identidade urbana, uma identidade cada vez mais desvinculada da produção rural e, consequentemente, uma cultura urbana vinculada à ciência, vinculada a novos saberes que estavam se interligando no mundo, porque a gente já tem no século XIX o início de uma globalização e, consequentemente, uma maior velocidade de comunicação. E aqui a autora mostra para a gente que ela vai na filosofia, na sociologia, e ela mostra, a partir de Walter Benjamin e Simmel, ela mostra que a partir desses dois intelectuais, ela mostra como é que eles pensam a transformação, né, da sociedade. O Simmel vai dizer que a sociedade está se modernizando e produzindo uma nova cultura, e que, portanto, era interessante a preservação desse passado urbano, aliás, esse passado grandioso das monarquias, através das suas memórias, igrejas, praças, monumentos das monarquias, castelos, etc., etc., para que esse passado fosse a base que legitimasse a construção do presente, a construção do futuro. Porque pensem vocês, a França, ela tem um pioneirismo muito interessante para a gente acompanhar, né? Ao viver a Revolução Francesa, eles produzem o conceito de cidadania. E esse conceito de cidadania, de memória, museu, arquivo, patrimônio, vai influenciar o cotidiano europeu e chega até o Brasil. Aí é nesse sentido que nós temos que pensar o que é essa cultura urbana e a partir de que elementos que ela vai se basear. Ainda é o cristianismo? Ainda é o poder da monarquia de sangue azul, né? Porque os monarcas eram assim considerados porque a nobreza tinha clareza de que ela estava acima, no topo da sociedade, e a ralé, né, os pobres, os trabalhadores urbanos e rurais, estavam na base da pirâmide social. Então daí a expressão sangue azul. A partir da Revolução Francesa, e sobretudo depois depois de 1830, depois da Restauração, que a França vive, vamos dizer, um século de revolução, né, de 1789 ela entra até 1848, depois de 1870, novas agitações que culminam na proclamação da República novamente. Então, para os franceses estava muito claro o que eram as noções de passado, as noções políticas, para uma grande parcela da população, é claro, né? E aí tem que lembrar o papel da educação pública nesse processo de formação de um consenso do que é ser francês, do que é a cultura francesa, e é nesse sentido que o patrimônio é usado. E aí o Simmel fala dessa nova cultura urbana que está surgindo e da necessidade de estudar como é que vai se manter a ordem, como é que vai se fazer essa sociedade funcionar no século XIX, que é a época que ele começa a escrever aqui no século XX, quando ele começa a estudar aqui. Onde que está aqui a parte do Simmel? Na virada do 19 para o 20, aliás, tá? A partir daí ele se preocupa, porque a sociologia inicial aqui, ela se preocupa muito com a questão da ordem, né? Porque tem que ter ordem para produzir, a ordem para o desenvolvimento das fábricas, das indústrias, da riqueza nacional. E é nesse sentido que se pensa a relação do patrimônio com a preservação do passado. Quer dizer, a burguesia, ela precisava explicar que ela representava a continuidade de um projeto de nação, mesmo tendo derrubado a monarquia. A burguesia não era o povo. Então esse engano, né, de que a burguesia era o povo, estava lá no início da Revolução Francesa. Posteriormente, essa burguesia, de forma muito inteligente, de forma sorrateira, ela vai se apropriando do poder e até hoje ela cria e recria, reelabora, né, como classe proprietária, discursos em torno da cultura. E aí o patrimônio é apropriado para produzir uma nova perspectiva de ordem, não mais justificada por Deus, né? Os que rezam, os que laboram e os que guerreiam, né? Que era aquela ordem medieval,
mas agora uma ordem baseada no poder da burguesia, que se queria ilustrada, né, culta, rica, e que, ao se aliar ao discurso da nação, ela vai deixar de lado a classe trabalhadora que está em desenvolvimento ainda na sua luta. E é justamente na nossa contemporaneidade que nós temos que pensar como é que a classe trabalhadora se relaciona com os patrimônios, no caso do Brasil. E na sequência, a Sandra Martins aqui, ela trata do Walter Benjamin, que é um escritor alemão da primeira metade do século XX, que vai apresentar uma crítica bastante contundente, que vai ser um escritor que tem uma perspectiva marxista, mas se especializa na história da cultura. E ele aqui vai mostrar que a modernidade, tão celebrada pela burguesia, como eu já mencionei, ela na verdade é um processo de expropriação continuada. Então isso nos lembra Marx, que mostra que lá no início das suas publicações, lá em A Ideologia Alemã, Manifesto Comunista, a gente tem o quê? A classe trabalhadora está separada dos meios de produção, que pertencem à classe proprietária, à burguesia, a elites, governantes, donos de terras, etc, etc. Então, com a criação da política patrimonial, já no final do 18 para o 19, em grande parte da Europa, o que o Benjamin percebe? Ele percebe uma artificialidade na produção dessa política patrimonial, porque não faz mais sentido, não há uma totalidade no processo de fruição da cultura. Quer dizer, lá no período da Idade Média, por exemplo, o camponês que ia a uma igreja medieval rezar, atribuía um significado àquela sua prática, e o padre que estava celebrando aquela missa atribuía um significado, e eles tinham uma comunidade, uma identidade de valores. E esse processo ele vai sendo cada vez mais esgarçado até que se rebenta, produzindo a tal modernidade. E com o desenvolvimento da Revolução Industrial e o início da política patrimonial de preservação, a gente observa uma cidade caótica. Então Londres, Paris, para os intelectuais de orientação marxista, eram cidades caóticas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que havia muita riqueza, havia também muita pobreza. Havia muita doença, havia muito esgoto e havia pessoas muito ricas se esgueirando pelos cantos, passando muito pouco pela rua, como acontecia no Brasil, né? Porque a rua era um espaço de violência, de sujeira. Era o Rio de Janeiro na mesma época, e o calor do Rio, é claro. Tanto é que a nobreza subia para a serra na época do verão para escapar desse ambiente que se dizia que produzia doenças, né? A concepção de miasmas, né? Calor, muita umidade. E nas cidades europeias que eu mencionei, era a fumaça, né? O barulho, a pobreza e o frio, né? A falta de esgoto, a falta de políticas públicas, tudo isso gerava uma grande pobreza que se expunha pelas cidades em busca de trabalho, em busca de caridade, etc. Então o Benjamin mostra que a experiência da modernidade é uma experiência negativa, de expropriação, e a expropriação fica clara quando você percebe que o homem do período anterior, e isso também está na obra do E.P. Thompson, A Formação da Classe Operária, o homem antes da Revolução Industrial, ele detinha uma quantidade de saberes que foi sendo retirada dele. Então, por exemplo, o sapateiro comprava o couro, curtia o couro, cortava e vendia. A mesma coisa era a família que lidava com a tecelagem de lã, por exemplo, entre outras coisas. Então, essas práticas, elas permitiam que as pessoas tivessem um conhecimento de A a Z sobre o seu produto, sobre o seu trabalho. E tivessem também satisfação, prazer com aquilo, porque essa é a questão do Benjamin, né? A possibilidade de você fazer um artigo, um produto único, tal qual o artista, né? Por isso que uma obra dele muito conhecida se chama Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, porque ele mostra pra gente que a cidade, a urbanização, a modernidade é uma perda de sentido em diversos aspectos, em especial nessa questão de deter o conhecimento, porque o antigo artesão, o antigo camponês já não tem mais esse conhecimento e ele só tem o quê? A sua força de trabalho para vender
em troca de um miserável salário, um rendimento muito pequeno que lhe permite apenas sobreviver. Então é nesse sentido que ele critica as concepções e ajudam a autora aqui em questão a colocar para nós um debate sobre o patrimônio, né? Porque mais do que admirar o patrimônio, visitar as obras que estão lá consideradas patrimônio, nós temos que vivenciar. É o que o Mário de Andrade dizia, diluir a arte na vida. Lá nos anos 20, Mário de Andrade foi um dos precursores da política patrimonial no Brasil. E aí ele nos leva a essa reflexão, e a autora aqui mostra isso, que essa modernidade ela vai cada vez mais empobrecendo os homens financeiramente, mas também espiritualmente. Culturalmente nós somos cada vez mais ignorantes, e não é só ignorante de formação escolar, é ignorante também dos significados que se atribuía às coisas em determinado tempo. Então nós temos que ter muito claro isso para revisitar os nossos conceitos sobre patrimônio, para que a gente não endosse as concepções que estão postas aí, que permanecem muitas vezes excluindo a classe trabalhadora, a juventude de origem popular, de uma nova ideia de patrimônio que seja capaz de empolgar a sociedade e que seja a própria vida dessa comunidade, né? E aí nós temos que pensar nos encaminhamentos disso. Muito obrigado, era isso. Estou à disposição, qualquer coisa é só chamar no meu canal aí. Abração.